espécie de moda dos anos 90, 2000 para cá, e tem a ver com a recepção de intelectuais, do trabalho de intelectuais diaspóricos, em geral, intelectuais que saíram de países que eram colônias do Império Britânico, daí a ideia de pós-colonialismo. Vocês sabem que as colônias do Império Britânico foram se tornando formalmente independentes no pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando de processos que têm 60 anos, 70 anos se muito. Enfim, e é o trabalho desses intelectuais, um trabalho crítico, evidentemente, onde existe uma crítica que é muito importante para a antropologia, mas vamos dizer que de fato é um beabá da antropologia, que é a crítica ao eurocentrismo, né? Aí, depois com a circulação do pós-colonialismo como uma espécie de moda, aí se usa o termo eurocentrismo, aí todo mundo, o eurocentrismo, mas espera aí, isso a gente aprendeu na introdução à antropologia, não é? Enfim, só que nós aprendemos sob um arco muito mais amplo, que é o do etnocentrismo em geral, mas é claro que quando você está falando de eurocentrismo, você está falando de um grande sistema de poderes, né? Historicamente construído. Por isso que o eurocentrismo, veja bem, não estou jogando as coisas fora não. Por isso que o eurocentrismo é um rótulo útil, eu mesmo utilizo. Mas quero dizer com isso que não há uma grande novidade em criticar o eurocentrismo, a não ser para aqueles antropólogos que sempre pensaram na pauta do relativismo cultural e nunca cruzaram isso com sistemas de poder historicamente construídos. Aí, evidentemente, que surpresa, né? Mas não é o caso da maioria dos antropólogos brasileiros, e nós sempre fomos muito atentos à questão de poder na antropologia brasileira. Mas, enfim, então você tem esse ângulo aí do pós-colonialismo, que recebe uma recepção, desculpem o pleonasmo, tem uma recepção triunfal nos Estados Unidos, em grande medida, vou falar uma coisa um pouco forte aqui, dada a movese consciência da intelectualidade americana, porque isso tem a ver com as políticas interétnicas macro dos Estados Unidos, que acabam se refletindo na maneira como a academia americana passou a se estruturar depois dos anos 80, né? Que cada departamento tem que ter seu intelectual étnico lá, né? Porque as armadas, um paquistanês extremamente crítico, chamou de o étnico chique, né? Que é um grande intelectual, normalmente de um país de língua inglesa, ex-colônia britânica, que vai dar aula numa universidade americana, ganhando salários enormes e com uma visibilidade hiperampliada, né? Não vou citar nomes de alguns que vocês já devem ter pensado aí na cabeça. De vocês tem vários étnicos chiques. Tá bom. Obrigado. Então, o que eu chamo, atualmente eu chamo os Estados Unidos da mega máquina de recepção global, né? Para circular no que o Kuwayama, que é um antropólogo japonês, chama de Sistema Mundial de Produção Antropológica, primeiro você tem que ser recebido nos Estados Unidos, né? Primeiro você tem uma recepção triunfante nos Estados Unidos, aí aconteceu a mesma coisa com o pós-modernismo, que era um debate francês, quando virou um debate americano, que foi simplificado nos Estados Unidos, aí virou um debate mundial. Então, os Estados Unidos hoje tem esse papel de mega máquina de recepção global. E o pós-colonialismo, isso aconteceu, né? E então virou essa coisa. Nós temos até programas de pós-graduação, de estudos pós-coloniais, etc. Inclusive no Brasil. Bom, isso por um lado. A gente está falando de uma mega, né, uma mega narrativa crítica, interessante, tem
grandes contribuições, não sou contra o pós-colonialismo. Isso não quer dizer que eu não posso falar criticamente dele. A gente também fala criticamente das coisas que a gente é a favor. Eu acho que é por aí mesmo. A outra é uma outra vertente, que essa é um pouco mais restrita, porque ela, vamos dizer assim, por enquanto, quem sabe, mas eu acho que talvez por aí mesmo, ficou mais limitada à América Latina, né? Que é o grupo da chamada decolonialidade do poder. Que também é um grupo bastante influente, na verdade, uma aliança entre os intelectuais, vejam bem, na sua maior parte, provenientes dos Andes. Isso é importante, né? Porque a geopolítica do conhecimento andina penetra muito a visão que esses intelectuais têm da problemática latino-americana, e eu acho que não deveria deixar de ser assim mesmo, né? Até para ser coerente com as próprias proposições que eles fazem. Aí, evidentemente, existe mais Andes, México e algumas alianças com intelectuais da esquerda acadêmica norte-americana. Arthur Escobar, por exemplo, de novo, Ramon Grasfogel, e um filósofo que me escapa o primeiro nome dele agora, Torres. Com uma forte presença colombiana, peruana e equatoriana. Os nomes assim mais sênior, Aníbal Quijano, que talvez com o Dom Pablo Casanova sejam os dois grandes, né, decanos da sociologia latino-americana hoje, né, pessoas que provavelmente mais de 80 anos. O Aníbal seguramente... Eu era garoto na graduação, o Aníbal já era leitura obrigatória, você imagina, né? E ele está aí, de boa. Está forte, escrevendo, publicando. O Aníbal, eu sou admirador do Aníbal. E o Henrique Dussel, né? Que é um filósofo argentino, mas que está no México, fez a carreira dele no México, sei lá quantos anos, 30 anos ou mais, no México. São, vamos dizer assim, duas mega figuras desse campo aí da decolonialidade do poder. Bom, cada coisa dessa é enorme, né? Aí eu vou falar assim, bom, e nós aí nesse meio, né? Onde é que a gente amarra o nosso cavalinho? Aí é onde eu acho que merece uma mirada introspectiva, mais crítica sobre a nossa própria maneira de compreender as ciências sociais e a antropologia, em particular no mundo. Eu acho que nós somos extremamente tímidos com relação à produção de teoria e com relação à nossa capacidade de colocar à disposição de outros pesquisadores, pensadores, perspectivas que têm a ver com a nossa própria realidade. Por quê? Porque quando eu vejo tanto o pós-colonialismo quanto a decolonialidade do poder, evidentemente que a sociologia do conhecimento já tinha ensinado isso há muito tempo, são discursos que têm inserções em parâmetros específicos e, portanto, têm limites. Quando eu penso a aplicabilidade deles para pensar no Brasil, eu vejo muitas coisas interessantes, mas vejo limites claros. Né? No Centro de Estudos Pós-Coloniais da Universidade de Londres, no ano retrasado, já 2010, né, retrasado, nós organizamos um diálogo entre latino-americanos e pós-coloniais. Basicamente ingleses, mas muitos deles indianos trabalhando na Inglaterra. E porque eu acho que a questão é realmente você provocar o diálogo, né? Eu apresentei um trabalho que se chamava Por que o pós-colonialismo e a decolonialidade do poder
não são suficientes. Uma visão pós-imperialista e brasileira. Pós-imperialismo é uma coisa que eu tenho escrito sobre isso desde o começo dos anos 2000. Eu tenho um livro publicado na Espanha que se chama Pós-imperialismo. Eu não vou entrar nos detalhes sobre isso. E o que eu digo é o seguinte: me interessa muito mais um horizonte utópico, quer dizer, a luta pelo sentido do futuro, do que o horizonte ideológico, quer dizer, a luta pelo sentido do passado. Se você está amarrado pela categoria colonialismo, como você está no pós-colonialismo, na decolonialidade do poder, você fica muito mais na luta ideológica do que na luta utópica. Eu não tenho nada contra a luta ideológica, ela é necessária. Mas você precisa construir, eu acho, por quê? De novo, desde a época que eu estudava ambientalismo com ideologias políticas e utopias. Né? Porque nós temos uma crise de utopia nas esquerdas. E se a gente dedica tanto tempo para a crítica ideológica, na verdade nós estamos precisando de uma crítica utópica que efetivamente possa congregar a nossa imaginação em termos de lutas contra os aparatos hegemônicos que estão aí nadando de braçada há muito tempo. É isso o que me preocupa. Então, eu não vejo esse pessoal, do pós-colonialismo ou da decolonialidade do poder, como adversários meus. Eu vejo eles como aliados, mas eu vejo eles como não suficientes. Por quê? E aí eu falo do ponto de vista estritamente brasiliense. Não estou falando, porque eu já falei aqui, até para provocar a Patrícia, que o Rio de Janeiro representa a colônia do Brasil. É um atraso. Aí foi demais, né, Patrícia? Digamos. Não, você sabe. Ali, o João Pacheco também está lá. Ele quase que jogou o sapato dele ali. Essas coisas não é baiano. Bom, evidentemente que eu estou brincando, mas eu também não estou brincando, porque, na verdade, eu estou seguindo um pouco as ideologias que foram cunhadas em 1808, quando a corte mudou para o Rio de Janeiro. E aí, nesse paper, é um ensaio. Aí sim, eu discuto, cadê o pós-colonialismo no Brasil? O Brasil, em 1808, fato inédito na história dos impérios, até agora ninguém me negou isso, né? Uma colônia passou a ser sede do império. Começou pós-colonialismo aí? Não, ao contrário. Veja bem, isso, eu não sei, meu conhecimento de história não é tão grande, se algum colega puder me ajudar nisso, eu agradeceria muito. Se nós já temos análise de como esses 13 anos, não foram 13 meses, foram 13 anos, em que uma colônia passa a ser a sede do império, na época é o maior império do mundo, né? De que forma isso não criou uma certa vertente imperial nas próprias elites brasileiras, né? Por isso depois eu vou falar de pós-imperialismo e é onde eu vou querer terminar. Porque, veja bem, até 1821, Dom João não queria voltar, né? Tiveram que fazer uma rebelião lá E quando você fala isso no exterior, porque isso para a gente aprende no primário, no primeiro grau. Ensino fundamental, como é que chama isso? Ensino fundamental. Primário, primeiro grau, ensino fundamental, é tudo mudando. Bom, mas os estrangeiros, quando você fala um negócio desse, dizem, olha, quando ele foi embora, ele deixou o filho dele aqui, e ainda disse assim, antes que um aventureiro lance mão. Aí os caras ficam assim, como? Pois é, aí o filho do rei de Portugal declarou a independência do Brasil. Onde é que está o pós-colonialismo aí? Onde é que é a mesma casa real? Tanto era assim que quando Dom João morre, o filho dele, Dom Pedro I,
vai para Portugal e vira Dom Pedro IV. Beleza, negócio de família, né? Aí deixa o filhinho dele aqui e fica até 1889. Quando é que foi o pós-colonialismo no Brasil? Será que começou em 1889? Eu quero saber. Deve ter sido em 89, mas de 22 até 89, o que era? Né? Aí você começa a complicar com o caso brasileiro e você descobre essa geopolítica que ela se configura efetivamente em 1960, que é deixar a estrutura da colônia no litoral, daí Brasília. Para isso que Brasília foi feita. Basta você ler os livros de história. Tanto começa com os conselheiros de Dom João. Esse é um continente, isso aqui é um império, nós temos que tomar conta desse império. Eles usavam a palavra império, tanto que é o império do Brasil, né? Vai ser um imperador. Depois vem a República, e na República, em 1891, primeira Constituição Republicana, está lá, mudança da capital para Brasília. Não foi o Kubitschek, foi todo um processo que vai se amadurecendo, começa em 1808, né? As elites interessadas com o comércio com a Europa que não deixaram, porque já em 1808 eles falavam, vamos construir uma cidade lá dentro. Né? Quando se faz isso, em 1960, é que você... Aí eu acho que aí acabou, para provocar meus amigos pós-colonialistas, aí acabou o pós-colonialismo no Brasil, em 1960. Aí eu não tenho dúvida. Por quê? Porque era um projeto nacional, projeto das elites nacionais, gestado há muito tempo dentro de uma geopolítica imperial portuguesa, depois se transforma numa geopolítica imperial brasileira, e esse é o grande problema que eu acho que nós temos hoje. Já no mapa, aí à nossa frente, que é esse substrato. Se você vai, como eu morei na Argentina, ainda mais estudando uma obra geopolítica argentina, que é uma resposta a Itaipu, que sempre foi visto como uma obra geopolítica pelos argentinos. Né? Não apenas como fornecedora de energia, tinha um almirante argentino, grande criminoso, mandou matar muita gente na época da ditadura, que dizia que Itaipu era a bomba hídrica brasileira. Que bastava abrir as comportas para inundar Buenos Aires. Rosário nem se dia, né? Todo mundo em Rosário nem morreu afogado. Então, há uma percepção de um imperialismo brasileiro. Outro dia nós estávamos conversando com o cidadãos, que na leitura dos nossos vizinhos começa com Tordesilhas, né? Enfim, Bandeirantes, aquelas coisas todas, não vou incomodar vocês com essa história. Enfim, então, por que pós-imperialismo? Por duas coisas. Primeiro, nós precisamos de uma crítica de qualquer tipo de veleidade imperialista de certos tipos de elites brasileiras, e ela existe, essa veleidade. Basta ver quando a economia brasileira vai bem, como né? O Brasil, global player e tal. Ainda bem que é um país muito pouco armado, mas imagine se fosse muito armado. Eu acho que já está na hora de a gente colocar na nossa pauta claramente uma crítica a qualquer veleidade imperialista de certos segmentos do Estado brasileiro e das elites econômicas brasileiras. Por outro lado, e aí essa é uma outra coisa problemática que tem a ver com pesquisa, exatamente por esse mesmo motivo é importante que as ciências sociais brasileiras sejam capazes cada vez mais de gerar conhecimento sobre os novos lugares do Brasil no exterior. O que é o Brasil fora do Brasil, além do mais, e aí com isso eu termino, nós vamos, especialmente vocês que são bem mais jovens,
presenciar uma mudança radical no sistema mundial nos próximos 20, 30 anos, que é a mudança do centro do sistema para a China, e isso vai implicar um reacomodamento radical de fluxos de informação, pessoas, capital, em escala global, e nós precisamos estar prontos para compreender isso, e é uma tarefa fundamental das ciências sociais brasileiras e da antropologia em particular. Desculpem por ter falado tanto, muito obrigado. Vamos deixar as perguntas para depois das 3 pessoas apresentarem, então passo a palavra para a Escócia. Eu acabo de dizer que a minha ela controla. Às vezes eu senti que os cuidados com não ofender os americanos de Gustavo tinha que ver com o lugar que estava sentado na mesa. Tá entre dois, e ele é o estrangeiro brasileiro vagabundo, né? Aí está entre, né, um americano que veio para Pernambuco e um americano que veio para Pernambuco. Pronto, eu devidamente controlado por Judith, né? Eu resolvi colocar a minha fala numa apresentação mais ou menos sistematizada, mas é um esboço, né? Não considero um trabalho ainda. Eu espero que ele suscita algumas coisas para a gente conversar. É um trabalho um pouco pedagógico, um pouco didático, no sentido que eu passo por vários dos autores que quase todos nós sempre lemos para dar aulas sobre a etnologia brasileira, no sentido de antropologia do Brasil. Então eu vou passar por alguns, tentando fazer algumas explicações de alguns termos, algumas interpretações dos termos, né? Então, o título que eu coloquei para o trabalho é Pluralidade Estratégica e Hierarquização Interna em Antropologias Nacionais. A minha ideia é lidar com o conceito de pluralidade que a gente usa muito para falar sobre o que ele está fazendo, e parece que ele tem a ver com as antropologias de poder, né? Acho que em termos de genealogias acadêmicas, né? Gustavo e eu chegamos de um muito semelhante, e ele tendo sido aluno de Eric Wolff, né? Se não me engano, e eu de Richard Adams, que são dois autores que trabalham muito com a noção de poder. Então, vou estar trabalhando muito com isso. Pronto. Eu tenho 3 objetivos e questões norteadores nesse trabalho. Primeiro, eu quero refletir sobre a variação das alianças na criação de nós antropológicos no Brasil, enaltecimentos da alteridade e também de nós. Na nossa literatura, a gente fala muito, como bons antropólogos, da alteridade. Mas às vezes a gente esquece sobre o que isso quer dizer, sobre quem que a gente está entendendo que somos nós. Então, muitas vezes parece um nós muito fragmentado, um nós muito dividido, outras vezes é um nós subunido. Então a questão é um pouco que criação de nós é isso que a gente está fazendo. Às vezes é um nós nacional, às vezes é um nós disciplinar. Então estou trabalhando com essa ideia do nós antropológico. Quero valorizar algumas das reflexões seletas brasileiras sobre a história de antropologia. Isso a gente já vai ver. São textos que eu acho que 90% da plateia já conhece. E discutir a pluralidade como um discurso de expansão, de resistência e de reconhecimento em contextos hierarquizantes. Eu tento lidar com a ideia de que pluralidade pode ser usado de várias formas de acordo com o
contexto de poder em que ele está inserido. E tudo isso veio um pouco, né, devido a Gustavo Lins Ribeiro, né, que inventou que ele queria fazer o primeiro encontro entre os antropólogos brasileiros e mexicanos e espalhou convites para o Brasil todo, para a gente estar bem representado, né? E México espalhou seus convites internos para também ser bem representado. A UNB e CIESA se uniram, né? Duas instituições já formadas, já importantes nos seus países, fazem um trabalho de antropologias periféricas unidas, pretensões centrais e uma pluralidade estratégica. Quer dizer, a gente quer achar que, como mexicanos e brasileiros, provavelmente a gente tem os corpos de antropólogos suficientes para podermos ser um pouco como uma antropologia central, pelo menos na América Latina, e talvez fazendo frente a outras antropologias. O trabalho foi uma reunião com eloquência, qualidade e multiplicidade, como colocou ali. Impressionante a quantidade de temas trabalhados, as discussões, o ambiente de solidariedade, o ambiente de sociabilidade. Inclusive a gente ainda teve hora da gente sentir muito nacional, que foi no 7 de setembro, a gente foi convidado, né, pelo embaixador, né, para ir para a celebração da hora nacional, realmente foi uma celebração de duas nacionalidades, né, mexicanas e brasileiras, né. Era uma hora política de celebrar a pluralidade de antropologias nacionais, de exibir as riquezas temáticas e de ocultar um pouco a hierarquização das diferenças geopolíticas e interpretativas internas. Quando a gente se apresenta como uma antropologia nacional, apesar dessa extraordinária riqueza de diversos elementos, né, apresentados, trabalhos, etc., todos nós trabalhamos com os que a gente conhece mais de perto, mas a gente tem algumas, eu acho que eu poderia dar o exemplo de que os grupos entre os quais eu circulava mais, porque a gente podia ter escolha entre dois grupos diferentes, sempre para discutir, às vezes três. Tem vários campos diferentes dos estudiosos de gênero dentro de México que estão bem hierarquizados, né? Mas tentaram assim, aparecer o mais unidos possíveis diante dos brasileiros. A gente fazia a mesma coisa com brasileiros diante dos mexicanos. E então, numa hora de sacralizar os ícones antropológicos nacionais, a gente criou os nossos heróis nacionais, dos quais a gente ouviu falar hoje de manhã. Roberto Cardoso de Oliveira, né? E Guillermo Bonfil Batalha, né? Dois antropólogos que têm as suas alianças internacionais bem reconhecidas, mas era uma hora de sacralização destas duas figuras como as figuras que marcam essas antropologias nacionais. E bem interessante, com direito a cartaz, pôster, etc. Então foi excelente. Né? Aí eu fui bem interessado, vamos ver o que é que o Brasil fala para o México que o Brasil é. Foi a mesa chamada História das Disciplinas, Perspectivas, Teorias e Desarrollos. A gente teve dois apresentadores. Eu fui para essa mesa sobre a história da antropologia no Brasil, passado para o mexicano velho. A primeira história foi a história do Museu Nacional, as figuras principais do Museu Nacional, com mais algumas pessoas também que, principalmente alguns baianos que foram ficar no museu e ficaram no Rio de Janeiro trabalhando, mas não tinha nenhuma menção de alguém além de Rio Preto, né? De Pernambuco, de Rio Grande do Sul, né? De Pará, nessas histórias que foram contadas. Provavelmente quem apresentou o trabalho aproveitou o material apresentado sobre o que é o Museu Nacional e depois disse, pronto, isso eu posso apresentar para os outros.
A gente mostra que as nossas instituições estão bem formadas e tem as suas figuras míticas formativas e apresenta eles onde a variabilidade e pluralidade interna é mais ou menos limitada. Essas são as ausências que eu menciono. Então, depois dessa história da antropologia, a gente tinha como é a nossa antropologia hoje em dia. Aí veio, né, um antropólogo brasileiro e fala sobre África. Esse Brasil imperial que a gente vai tentando pensar o que é o nosso expansionismo intercontinental. De repente, agora a antropologia brasileira está na África. E a antropologia brasileira misturada, plural, muitos temas, onde é? Onde é que ficou? Eu fiquei na Universidade Interna, não estava aí. Eu saí assim, que nós é isso. Por isso que eu fiquei com a vontade de fazer esse esboço de ideias sobre pluralidade, que tipos de pluralidade são. Aqui um encontro entre duas antropologias periféricas que odeiam a ideia de que sejam periféricas. Então, agora eu pensei, na minha formação, o que eu tenho que posso me ajudar a pensar isso? Então, uma das críticas mais fortes escritas sobre Clifford Geertz foi escrito por Richard Adams. Já mencionei que ele foi o meu orientador e eu sou relativamente fiel a ele. Aí eu pensei, mas quando a gente tinha um professor lá que também mandava a gente ler Geertz, e a gente tinha Geertz interessante que falava sobre agricultural evolution, evolução agrícola. Eu pensei, isso pode ser uma espécie de involução antropológica. Eu tinha a noção que depois de eu reler os livros, essa noção já terminou acabando, mas é melhor dizer a noção que eu tinha era de que evolução agrícola, junto com o livro Peddlers and Princes, dava uma noção de projetos para desenvolvimento, onde você tinha certos lugares que eram excessivamente detalhados, organizados, sistematizados na sua organização, que tudo que faziam era evoluir. Eles aumentavam detalhes, faziam mais, e não eram lugares bons para desenvolver, nem para apresentar para os outros como podendo ser desenvolvidos. E você tinha lugares que tinham espaços um pouco mais abertos, um pouco menos ocupados por trabalhos tradicionais de agricultura, que é um estudo ecológico que tentou ser melhor do que a Oxford não conseguiu, né? Mas a ideia de um empresário, um entrepreneur bem sucedido, começava a mostrar que em certos lugares onde tem possibilidade para desenvolvimento era grande. Eu pensei, a gente tem, né, um museu que conseguiu expandir para Brasília, onde não tinha uma classe local, criador de suas tradições e ideias, aí pode ir para um espaço mais ou menos novo e continuar expandindo depois para a África. Então, evitou o confronto com tradições já estabelecidas, desde Rio Grande do Sul como está, desde Pará como está, desde Pernambuco como está, desde até Bahia como está. Indo para Brasília, né, o Museu Nacional podendo se deslocar totalmente para Brasília, ele já vai no seu caminho mais ou menos de evolução agrícola. A evolução antropológica seria evitar esses outros lugares complicados com suas próprias tradições. Ele pode fazer uma antropologia que se expande, né? Que mostra que a gente é mais que só o periférico. Eu fui ler mais sobre Geertz e esses modelos, e tem Benjamin White, que é de Holanda, que faz um trabalho assim, que arrasa e mostra que a gente está vendo nesses dois artigos trabalhos que são totalmente, a gente só lendo, eles estão totalmente no modelo de Walt Whitman Rothschild, totalmente desenvolvimentistas. Então a gente está pensando que a antropologia está se pensando como uma espécie de antropologia em expansão e desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre o nosso campo de crescimento, será que a gente não passou desse discurso
progressista para pensarmos na antropologia. Bom, aí eu fui ver coisas sobre involução, eu já falei o suficiente sobre isso, mas isso vem de Goldman, é sobre arte. Mas essa discussão sobre involução, que supostamente a elaboração de diversidade, multiplicidade de detalhes em lugares que têm práticas tradicionais, é apenas um trabalho de fechar-se em si, de repetir coisas e de não evoluir. Então, me parece que esse tipo de visão poderia estar, pelo menos parcialmente, atrás da ideia de não dar muita voz aos diversos outros lugares que estão repletos em muitos dos trabalhos sobre antropologia. Bom, no Brasil, pluralidade interna, então, é interpretado como um obstáculo ao desenvolvimento e progresso. Você elogia os espaços que podem ser invadidos e ocupados para desenvolver. Então, você oculta as qualidades da elaboração interna e você começa a justificar a hierarquização de uma escala inferior. A agricultura evoluída, né, não vai servir para ser desenvolvido, então o que a gente coloca como modelo para o desenvolvimento deveria ser o que está seguido. Né? Então, esse é o que eu chamei aí de um desvio revelador. Agora, eu fui pensando, pluralidade é uma palavra que a gente usa muito, pluralidade, diversidade e multiplicidade, e a gente tem esses elementos. Então, eu pensei, a gente pode ver pluralidades que são estratégicas, a gente evoca, ou invoca, eu sempre me complico com essas duas palavras, né? As pluralidades estratégicas. Quando a gente está pensando na nação, a gente tem uma pluralidade que, olhando para dentro, né, a gente tem um nós, que são campos de nossa antropologia, e um nós, que são instituições e associações. Né? A gente tem, nessas pluralidades que estão olhando para dentro, a gente tem uma busca de reconhecimento, a gente tem uma competição, isso é reconhecimento, né? Competição e hierarquização entre os campos e entre o nós antropológico e institucional. Né? Os historiadores da disciplina terminam incluindo e excluindo certas horas da história. Né? Quando se faz a profissão em diversos lugares e você sente que, olha, não contaram a história de Galvão, não sabem o que René Ribeiro fez, não contam, né? Tá ruim, não tem um bom exemplo do Rio Grande do Sul, desculpa, Chico. Né? Mas mostra o quanto é ausentado. Né? Mas é de admirar nessas histórias que não aparecem muito detalhado. Né? Os outros são muito detalhados e cada uma das qualidades começando com Castro Faria, todos os outros estão mostrados. Então, há uma constituição do nacional pelas suas partes, há uma pluralidade unificada, mas não muito citada, é unificada, então, para dentro da nação, você limita os detalhes internos. Tem uma pluralidade estratégica também internacional ou mundial, você olhando para fora, mesmo as ambiguidades que tem, mas nessa hora a gente vai trabalhar na antropologia plural, que eu estava com muita vontade de Marisa estar por aqui, né? Essa é uma coisa que ela trabalhou muito, mas a ideia é que a gente faz um trabalho de pluralidade que olha para cima e tenta mostrar que aquele centro é dividido. Cada discurso antropológico daquele centro que todos nós seguimos, a gente ficou com essa questão se é anglo-saxônico ou se é eurocêntrico, né? Mas a gente fica com a noção de que o centro é dividido. A gente pode mostrar discussões sobre civilização, sobre cultura, como muito específicos de certas culturas que são colocados como modelos que a gente poderia seguir, mas que de fato representam a particularidade de certas antropologias. Então vamos dividir os níveis de poder mais para cima para dizer que tem variedade ali. Né? Uma disciplina que é múltipla, tem espaço para mais antropologias. A gente está
discutindo pluralidade para abrir espaço para enfiar a antropologia brasileira no meio inteiro de igualdade com esses outros, ou indiano inteiro de igualdade no meio dos outros. Né? Um argumento a favor também do diálogo entre as antropologias periféricas, dizendo que a gente tem o que dizer a nós porque a gente tem experiências em comum. Então vamos fazer o diálogo, coisa que tem em todos esses esforços que está fazendo, né? Faz essa mistura de olhando para o centro, mas fazendo o diálogo da periferia, permitir que haja a possibilidade de aceitar as antropologias mundiais. Então, a gente tem os historiadores centrais da disciplina, quando Starking faz um trabalho junto com todas as pessoas de Stockholm, de falar sobre antropologias que são imperiais e antropologias que são nacionais, né? Eu acho que é super importante que a gente comece a ver as diferenças do olho, se a gente olha para as nossas antropologias, olha para as antropologias que estão nos lugares. Né? Então, uma hora que a gente está pensando sobre, a gente está olhando e trabalhando com ideologias nacionais, a gente está trabalhando com lugares que são campos de pesquisa. Então, a gente tem uma espécie de homogeneização reafirmativa contra cosmopolitismo. Quem olha para os campos, né, isso eu acho que o seu trabalho sobre antropologia é muito importante. Né? Nós da província adoramos a ideia que somos cosmopolitas. Né? Provincialismo, o provincialismo cosmopolito é aquela visão de cima que olha e assemelha tudo. E o cosmopolitismo provinciano, estou usando termos de Gustavo, né? A gente gosta, a gente está aqui, a gente está vendo a diversidade do centro, a gente está vendo a pluralidade e a gente consegue perceber as variedades teóricas em vez de ter que aderir a uma ou outra posição que vem dos centrais. Né? Então, práticas na formação de associações de sociabilidade para profissionais também ajuda a fazer essa pluralidade estratégica, ganhar mais espaço para os antropólogos nacionais que olham para fora. Muito orgulho das inclusões e muitos ressentimentos das omissões, quando falam da nossa antropologia não falam, e a construção de um internacional, de uma antropologia internacional que é plural, também sendo construída pelas suas partes. Então aqui a gente pode olhar para o Roberto Cardoso de Oliveira com os heróicos, carismáticos e burocráticos. Tem nomes nos heróicos, tem nomes nos carismáticos, não tem nomes nos burocráticos. Tem temas, né? Tem indígenas, né? e tem nacionais. Depois tem um monte de nomes aí no meio disso, mas a gente tem Limoeiro de Ju e Freire, que a gente pode ver pessoas que vieram com o olhar de fora, que até foram com um antropólogo maior, que deve ser biografado, que é Logan, segundo Roberto, né? A gente precisa trabalhar com isso. Né? Limoeiro da Ju foi verificar se as descrições dele estavam direito, mandando para Logan, né? Tentando fazer essas descrições. Então, o olhar, o Brasil é o campo para estudar o índio. Né? Freire, né? Vamos pegar um olhar para a nação, onde a gente pode pegar as nossas distinções internas e fazer com que a gente crie uma nação dentro dele. Então, um é o campo e o outro está criando uma nação. Então, é interessante como trabalho diferentemente com a pluralidade. Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, todos os dois são autores que trabalham com multiplicidade étnica, mas trabalham sempre com a noção de como é que eles se inserem na nação. Uma hora com grandes obras sobre índios e a civilização e tentando olhar para interpretações de nação. E Florestan Fernandes dialogando com a sociologia e as visões da sociedade brasileira. Então, a gente tem a criação de uma pluralidade interna onde nós é importante. Bom, depois a questão é que a gente lida com instituições, com burocracias. Né? A pluralidade de antropologias nacionais, a gente pega aquele livro sobre o pensamento antropológico, a gente tem 3 capítulos que relatam com cuidado a criação das periferias e da antropologia brasileira.
pluralidade interna é perfeitamente compreendido. Tem revisões onde a gente tem uma pluralidade interna, a diversidade temática está aí. Mesmo não citado todos, mas a gente tem uma noção da riqueza do campo. A gente tem que mostrar que ele tem muitas coisas, né? Aí eu peguei e li Marisa Correia, traficante del Centro. É incrível, de 30 a 60, ela diz as origens geopolíticas, geográficas de todo mundo. E a gente fica admirado com como a criação da instituição em São Paulo foi criada por 1000 pessoas em outros lugares que tinham vindo, tinham passado por São Paulo. E ela tem essa citação, eu acho interessante. Cada antropólogo, junto à sua história pessoal, relembra como veio de um outro campo de saber, de uma outra região do seu país, ou de outro, ou como perdeu qualquer outra referência inicial que possuía, né? Conta, em suma, como é um desenraizado, um excêntrico, ironias de uma tribo que talvez se definia, afinal, para pretender não pertencer a nenhuma outra que não a antropológica. Será que isso não é uma forma também de desvalorizar as antropologias feitas nas regiões onde as pessoas mantêm raízes, trabalham com seus raízes, mas todos vieram para São Paulo, todos migraram para São Paulo, se formaram aí, ficaram desenraizados e ficaram antropólogos, né? Desenraizados, mas não ficaram como sendo de outras regiões. Quase sem fronteiras internamente, é uma coisa que ela coloca. O que está mais importante nesse o trabalho de campo e a forte presença do índio na definição da disciplina que ela mostra. É o excêntrico, é interessante, o excêntrico fora do centro, mas é uma história de uma institucionalização via São Paulo de todas essas diversas partes que são citadas no trabalho dela. Não é uma pluralidade homogeneizada e institucionalidade em São Paulo e Rio. Eu acho isso muito interessante, né? Porque quando a gente pensa Marisa Correia, na hora que ela olha para a criação da noção da família patriarcal, ela primeiro dizer que a gente tem que trabalhar a pluralidade e a diversidade interna, porque não tinha só a família patriarcal, olha a família dos colonos aqui, ela de repente vira. Aí eu quero mais discurso de pluralidade para entender os tipos de família do Brasil, quando está falando que todo mundo se unifica quando a gente pensa sobre ser antropológico, mas quando pensa sobre os tipos de família do Brasil, consegue dizer que Gilberto Freire está juntando todo mundo e não entendendo que, de fato, tem uma diversidade de formas de organização familiar. Esses são dois argumentos até um pouco contrários. Aí a gente trabalha com as noções de alteridade, sabe? Contato com próximos mínimos, né? Onde Marisa, esse é logo na introdução do trabalho, definindo o problema hoje, o ideal do encontro radical com a alteridade não é mais a dimensão considerada essencial da antropologia. Nestes centros houve mudança gradual em que a alteridade foi se tornando mais próxima. Quer dizer, a gente está chegando no nós, né? No contexto da antropologia no Brasil, nos últimos 30 anos, a alteridade deslizou territorial e ideologicamente em um processo dominado pela incorporação de novas temáticas e ampliação do universo pesquisado. Quer dizer, as instituições cresceram e os campos viraram muitos. Enquanto as instituições centrais cresceram, a diversidade interna poderia virar campos para pesquisa internamente. Ao focalizar a produção da comunidade brasileira de antropólogos, apesar de ser considerada por muitos como periférica, ela oferece uma oportunidade para se detectar elementos fundantes nos próprios centros metropolitanos, além de evidenciar em que sentido a disciplina aqui tanto acompanha as experiências desenvolvidas em outros contextos, quanto também difere deles. Este é, portanto, mais um ângulo da visão do que se pode chamar uma antropologia do plural. Então, é uma antropologia, né, mais ou menos juntada, né? Exotismo não é a principal motivação, né? Aí ela fala,
A nossa diferença seria o exotismo alheio. Quando a gente fala de diferença, ela tenta diferenciar entre diferença e exotismo. A nossa diferença seria o exotismo alheio. Indígenas aqui estudando outros países. Aqui eu vou trabalhando com as noções dela. Estou querendo pular um pouco porque estou com medo de Judite, né? Mas a gente vai da alteridade radical para um contato com a alteridade. É um encontro com o nós nacional, depois de uma alteridade próxima, que a gente começa a ver que não temos não é contato da sociedade nacional com outros lugares, mas vamos dizer, todo isso faz parte da gente, para depois trabalhar com a alteridade mínima, que borra essas diferenciações internas, reconhece a Associação de Antropólogos e Nações uma proposta de buscar uma diferenciação para a antropologia brasileira, não tanto para a nação brasileira. Então, reflexões sobre o nosso campo. Então, Gustavo, eu já mencionei as coisas do provincianismo metropolitano e cosmopolitismo provincial, onde mostra que as hierarquias de conhecimentos e cosmopolitismo são sempre baseadas em hierarquias de poder social e político. Eu acho que é fundamental em como eu vejo essa criação de discursos sobre pluralidade. E no fim do trabalho, disse o que está rico dentro dessas visões, né?